Graça e paz é mais um encontro que a gente tem nesse ambiente virtual, que a gente agradece a Deus por esses recursos e por esse tempo juntos. Tão bom revê-los, tão bom a gente passar um período juntos em culto, né? Isso tem sido sempre um tempo gostoso. Bom rever tantas pessoas. Hoje a gente tem o nosso ilustre Valtinho conosco novamente, depois de uma temporada de trabalho, né, Valtinho? Pô, você vê, a gente sente falta, Valtinho. E é muito bom revê-los todos. É uma alegria e uma bênção. Hoje é um dia especial do nosso ajuntamento, porque hoje é dia de ceia. É o dia que a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus. E celebrar a ceia do Senhor, mesmo estando somente virtualmente reunidos, ela tem importância na nossa vida. E eu gostaria de chamar a atenção para essa importância desse período de ceia. Jesus nos disse que a gente deveria relembrar a sua morte e sua ressurreição até que ele voltasse. E às vezes eu me pergunto, por que Jesus deixou este símbolo como sendo os elementos que nos fazem lembrar da sua morte e da sua ressurreição? Por que não lembrar dos milagres operados de Jesus? E a resposta que eu consigo entender é que ao redor da mesa, relembrando a história de Jesus, a gente tem a nossa fé renovada. A gente não pode esquecer que nós estávamos separados de Deus. A gente não pode esquecer que por Jesus nós tivemos um acesso novamente a Deus. E a gente precisa lembrar constantemente que nós estamos sim ligados e voltamos para Deus. E que por mais que a gente passe dificuldades, por mais que a gente sofra, por mais que a carne nos faça sofrer, nós temos sim, a gente voltou de fato para Deus. E a gente relembra isso. Relembra não só contando os milagres, mas sim lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. É olhando para a morte e para a ressurreição de Jesus que nós temos a nossa fé renovada. E a nossa aliança com Deus renovada. E eu me lembrava o seguinte, falou, como é que eu me lembro de que eu sou uma pessoa casada? Como é que eu lembro de que eu amo minha esposa, amo meus filhos? Como é que eu me lembro servindo? Como é que eu me lembro de que eu sou amado e amo, servindo? E diante da mesa do Senhor é que nos servimos. Então, queridos, nesse período que nós vamos estar na presença de Deus, sente-se à mesa com sua família, relembre sua morte, sua ressurreição juntos. Lembrando que a causa de estarmos juntos é porque fomos amados e porque amamos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor faz, mas acima de tudo pelo que o Senhor é. Te agradecemos pela obra redentora na cruz do Calvário. Te agradecemos pelo sangue derramado que era para ser o nosso sangue derramado. Mas foi o seu sangue derramado. E isso nos trouxe vida e vida em abundância. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo opera em nós a fé que nos faz vibrar com a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos porque
é através do Teu Espírito Santo que nos conduz para um novo e vivo caminho, que nós podemos celebrar um novo dia, uma nova esperança. E, ó Deus, te agradecemos que, a partir disso, nós podemos nos reunir em família, como estamos, e celebrar o Teu nome, e lembrar, Senhor Deus, que nós temos uma esperança de um dia vivermos ao Teu lado e eternamente. Obrigado por esse momento. Derrama o Teu Espírito Santo em cada lar, em cada casa, que todos sejam abençoados com a Tua presença, que todos sejam abençoados com a percepção da Sua presença. Que Cristo se manifeste em cada lar, em cada casa, e que isso seja transformado, Jesus, em proclamação do Teu nome, de proclamação do Teu Evangelho. Que seja assim, ó Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O que tens de melhor?
Ora vem, Senhor Jesus. Este é o momento que a gente está vivendo também um tempo de dificuldade, de tribulação. Por isso, a nossa arma, o nosso instrumento é a oração. E eu gostaria de convidar a pastora Miriam para dirigir o momento de intercessão conosco nesse momento. Amém. Deus seja louvado pela nossa vida, né? Que nós temos que agradecer a Deus que estamos aqui, que o Senhor tem nos preservado e ainda estamos aqui. E, em primeiro lugar, hoje eu tenho um grande motivo de agradecimento, que realmente Deus me concedeu mais um ano de vida, e eu louvo a Deus por isso. É um paradoxo, né? A gente vai envelhecendo, mas é bom envelhecer. É bom envelhecer e estar usufruindo ainda das alegrias da vida dos irmãos, do carinho de todos. E eu louvo a Deus pela amizade, pelo carinho que eu recebi essa semana em demonstração de afeto e dedicação e respeito pela vida da gente, que realmente isso vem de Deus. Deus tem dado amor no coração dos meus irmãos para me amar, apesar da minha personalidade e da minha forma de agir. Deus seja louvado e agradeço a todos vocês pelo carinho. E eu deixo agora aberto para que vocês que tenham algo a agradecer estejam à vontade. Oi, irmãs, boa noite. Eu queria agradecer e pedir ao mesmo tempo, né? Ontem fez um ano que a Lana partiu para um novo lugar, em busca de sonhos e projetos, então a gente está muito feliz, né, pelo cuidado que o Senhor tem tido com ela, cada detalhe, nos pequenos detalhes, mas a gente também quer pedir para que vocês continuem a orar por ela, né, porque de nada adianta ela estudar se ela não tem como principal foco a vida em Jesus, então que ela possa continuar sendo luz, onde ela possa estar. Gratidão por isso mesmo. A gente falou com ela, um ano passou tão rápido, né? E Deus cuidou de cada detalhe, cuidou do coração da gente, cuidou do coração dela também. E assim, a gente fica espantado com a mão de Deus, abrindo portas, conduzindo, protegendo, gerando comunhão com irmãos que estão lá do outro lado do mundo, né? Com muita gratidão por isso. E eu queria também agradecer a Deus por uma pessoa, e quero contar o testemunho dela aqui, porque eu acho que edifica a gente, a história dessa moça chamada Juliana. Ela trabalhou numa mesma instituição que a Lilian trabalhou, e a Lilian sabe muito bem que a instituição que ela trabalhou há um tempo atrás é uma instituição muito difícil. É aquela instituição que diz para você que você vai ser promovido, que você vai ter oportunidade, e que os critérios são justos, honestos, mas muitas vezes os critérios são aqueles que em algumas empresas acontecem. É indicação, passa-se na frente por outras razões. E essa nossa Encontrei estes resultados. E essa nossa irmãzinha, a Juliana, ela já tinha passado 3 vezes por um processo seletivo. Vocês imaginam como ela estava nessa terceira vez que ela estava buscando uma oportunidade, sendo que ela já gerenciava praticamente toda uma área, e isso nunca era reconhecido de fato. Ela estava com bastante dificuldade para passar pelo processo todo, mas foi um tempo final aí de oração, e aí ela passou a segunda etapa, chegou na última, e a gente estava esperando a resposta para esses dias, e ela, graças a Deus, ela conseguiu avançar. E a gente percebeu que lá dentro também da instituição, Deus precisou fazer todo um movimento de tirar pessoas de férias, que eram pessoas que das outras vezes que estavam trabalhando, fizeram um depoimento não positivo, né, para que ela pudesse avançar. E a gente percebia uma batalha espiritual mesmo.
E então, muita gratidão pelo que Deus fez na vida da Juliana e um testemunho de que quando o Senhor tem algo, ainda que o inimigo se levante, a palavra de Deus, a oração prevalece. E essa menina, ela é uma lutadora, porque ela manteve um casamento, até mesmo quando o marido dela foi morar na Cracolândia, viver quase um mês como morador de rua, e ela lutou, batalhou, lutou por esse rapaz, e ele, graças a Deus, voltou para casa também, foi restaurado para o trabalho, para tudo. E aí ela estava nessa crise final agora, e Deus deu essa bênção para ela. Então, assim, é sempre bom lembrar quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? Então, eu quero agradecer pela vida da Juliana. Então, vamos orar? Miriam, Sim? eu queria lembrar de orarmos pelo Adeildo e pela família dele. E nessa semana eles tiveram uma perda muito difícil. O pai dele faleceu e ele com certeza está com o coração muito dolorido. Vamos lembrar de orar então pelo Adeildo e pela família, tá bom? Ok. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós vamos a ti em nome do Senhor Jesus. Estaremos intercedendo, Senhor Jesus, por algumas vidas, mas primeiramente nós estamos agradecendo por tudo que tens feito, por tudo que fazes, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Tens nos sustentado, Senhor Jesus, segundo os teus planos, segundo aquilo que tens propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida que nos deste, mais um ano de vida. Eu te louvo, Senhor, por isso. Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida da Juliana, pelo que o pastor Tom relatou sobre a Juliana, o que tens feito na vida dela, Senhor Jesus, da sua família. Tu tens estado, Senhor Jesus, respondendo às orações, Senhor Jesus, e restaurando a sua vida e alimentando, Senhor Jesus, a sua fé e dirigindo seus passos. Te agradecemos, Senhor, pelo que fizeste também com o seu marido, e nós te pedimos uma bênção para essa casa, para que eles continuem, Senhor Jesus, confiantes em ti, e a cada dia mais, Senhor Jesus, procurando te servir, te honrar e sendo dirigidos por ti. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Alana, Senhor, porque tu tens planos que às vezes nós não entendemos. E nós, Senhor Jesus, te louvamos porque a Alana tem estado, Senhor Jesus, acompanhada por nossas orações, pelo carinho da sua família, nosso carinho também. E o teu Espírito, Senhor, também tem estado junto com a Alana. E nós te pedimos, Senhor, que continues com ela, dando, Senhor, direção e orientação, para que ela possa estar, Senhor Jesus, continuamente dependente da tua graça, da tua direção. Oramos, Senhor, pela família do Edson Andrade. Ó Deus, a família, Senhor Jesus, está entristecida neste dia, porque tem batalhado, Senhor, e realmente o que a gente gostaria que tivesse acontecido não aconteceu, porque ele foi recolhido. Mas nós oramos pela família para que tu a confortes, Senhor Jesus, a consoles e a fortaleça, Senhor, para que em nenhum momento percam a fé, mas se sintam abrigadas e amparadas pelos teus braços. Senhor, oramos pela família do Adeildo, Senhor, porque também perdeu seu pai, Senhor. Tem misericórdia deles, assista, Senhor, no momento de tristeza, no momento de angústia, Senhor, seja o conforto deles pelo teu amor e pelo teu poder. Senhor Deus poderoso, oramos também pela solução dos problemas com respeito à enfermidade que o Weber ainda sofre. Senhor Deus, nós pedimos-te, Senhor, que os laboratórios, que as clínicas, que quem de direito, Senhor Jesus, seja iluminado e que venha remédio, que venha solução, que venha, Senhor, algo que a gente possa reconhecer como vindo de ti, para que esta enfermidade seja curada, Senhor, seja tratada.
E o Ebinho, Senhor, seja, Senhor Jesus, abençoado. E outras pessoas também sejam abençoadas, Senhor, através da solução. Tu tens feito tantos milagres, Senhor, na área da saúde, e tu tens trazido soluções maravilhosas, Senhor, para enfermidades que não têm solução a nível humano, mas tu tens trazido, Senhor Jesus, capacidade ao homem. Nós oramos também, Senhor, para que a vacina contra a Covid seja, Senhor, resolvida da melhor forma possível, com a maior rapidez. E seja nesse negócio, Senhor Jesus, para que as coisas comecem a voltar ao normal de uma forma segura, Senhor, de uma forma tranquila, para que todos nós tenhamos liberdade de ir e vir, de te cultuar, de estarmos juntos e termos uma vida mais tranquila, Senhor. Ó, Senhor, nós oramos também pela parte política do nosso país. Senhor, nós estamos em véspera de eleição e nós precisamos da tua direção, da tua orientação, para que a gente contribua, Senhor, de forma correta, de forma justa, e que homens de bem, Senhor, estejam, Senhor Jesus, ao serviço da população, e que a população seja, Senhor, reconhecida como merecedora de atenção. Fica conosco, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. E continue conosco durante este culto, durante a ministração e a palavra, pois em nome de Jesus nós oramos e suplicamos e agradecemos. Amém. Queridos, essa semana nós tivemos a nossa conta regularizada, a conta da comunidade, conta corrente, a conta bancária, né? E graças a Deus, essa regularização agora nos proporciona ofertar e enviar os nossos dízimos e as nossas ofertas para que essa conta que o Tony postou no nosso grupo de WhatsApp da comunidade. E por conta disso, eu quero te estimular a ofertar. A nossa comunidade, ela está diante de desafios grandes. Pessoas que precisam das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Amém? Eras a palavra, convêncio altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
tu rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque a tua palavra garante a tua presença conosco. A tua palavra e a tua presença na nossa vida é o diferencial que faz a gente acreditar que nós podemos nos reunir para ouvir a tua voz, Senhor. Seja pelas canções, seja pelas orações que fazemos, mas também pelas escrituras e por aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco. Senhor, não há nada que possa alcançar os nossos corações se não for mediante o Teu Espírito Santo. Não há nada que possa alcançar as nossas mentes se não for pelo Teu Espírito Santo. Não há absolutamente nada que possa alcançar a nossa vida interior se não for pela ação do Teu Espírito Santo e por causa do nome de Jesus Cristo. Nós te exaltamos nessa hora, Senhor. Essa é a hora em que nós mais uma vez dizemos, como João Batista, que o Senhor venha prevalecer, que o Senhor venha aparecer, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha se manifestar e que a nossa humanidade pequena, seja para falar ou seja para ouvir, se coloque, Senhor, humilde na Tua presença, do tamanho que somos, ó Deus, rogando que o Senhor tenha misericórdia de nós, rogando que o Senhor perdoe os nossos pecados, rogando, Senhor, que o Senhor envie o pão do céu, Deus, que nos alimenta, o pão da vida, Senhor. Nós te suplicamos, nós te louvamos por essa possibilidade, nós te exaltamos, Deus, e pedimos que o Senhor mesmo venha repreender a qualquer ação do inimigo que venha gerar desatenção, que venha tentar roubar a palavra dos nossos corações. Fala, Senhor, fala conosco nessa hora. Fala através da Tua palavra. Pai, muda a nossa vida.
nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus a cada palavra que ouvimos, que aprendemos e que queremos praticar. Que o Teu Espírito Santo possa realizar essa obra em nós, Pai. E que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, estar em cada lar, em cada irmão, em cada irmã, Senhor, fazendo com que prevaleça a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus Cristo nós estamos em comunhão. Em nome de Jesus Cristo nós estamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós nos reunimos. Em nome de Jesus Cristo nós cremos nessa palavra que o Senhor tem para nos enviar, que fala do Teu amor, da Tua bondade, que fala do Teu resgate para as nossas vidas, que fala o quanto o nome de Jesus é poderoso, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre a casa dos meus irmãos, sobre a minha vida agora, para que eu também possa ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor sabe que não há nada dentro de mim que possa agradar ao Senhor ou servir aos irmãos, se não vier da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. No início era a palavra, como diz a canção, e como diz também o texto de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, capítulo 1, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse é o que eu talvez possa chamar, para ajudar com alguma didática, a parte A do que eu queria compartilhar com os irmãos, que daqui a pouco a gente vai ver a parte B, que tem a ver com outro texto. A parte A é o Logos. E a curiosidade do Logos, da palavra, veio ao meu coração por causa de um erro de interpretação que eu tinha cometido quando eu estava estudando a palavra diálogo, acho que o ano passado, e eu tinha uma convicção de que a palavra diálogo era a palavra dividida para duas pessoas. E aí, deixando de ser preguiçoso, estimulado pelo nosso modelo de ensino, que é o Erlon, fui fazer, com as minhas limitações, um pouquinho de pesquisa sobre isso e fiquei encantado com a palavra logos e com a palavra diálogo. Porque a palavra diálogo, ela não significa a palavra dividida para duas pessoas. Ela significa a palavra mediando duas pessoas. A letra que une duas pessoas. A conversa que aproxima duas pessoas. E essa palavra, essa expressão diálogo, essa palavra diálogo só é possível por causa da mediação da letra viva, que é o Logos. E eu fiquei mexido com isso, porque se a gente pensa na expressão conversar com alguém, e a gente começa a lembrar do Logos e do diálogo, desde tempos muito antigos, a gente vai lembrar que nós perdemos o diálogo com Deus. Nós nos perdemos do Logos e, portanto, nos perdemos do diálogo. E fomos nos degenerando no nosso processo de comunicação. A gente foi se afastando de tal forma que a gente vai encontrar Moisés num determinado momento, preocupado em como falar de Deus, falar
quem era Deus para Faraó, ou mesmo como chamá-lo, porque a comunicação gera algo difícil. E se o Logos não falasse com o homem não conseguia falar com o Logos. E a gente tinha manifestações muito pontuais de Deus estabelecendo conversa, porque o homem não conseguia conversar com Deus. E a gente vai vendo ao longo do Velho Testamento isso acontecendo com a maioria da humanidade. Até o momento em que a gente também encontra os discípulos diante de Jesus e a confusão e a dificuldade é tão grande que eles dizem para Jesus: nós não sabemos falar com Deus, nós não sabemos falar com o Pai. Jesus, ensina-nos a orar. Ó palavra, media a nossa conversa. Media a nossa conversa com Deus. Nos leva de volta para essa capacidade de comunicação. Nos aproxima de novo de uma letra que seja viva, comunicativa, inclusiva. Nos traz. E Jesus, o Logos, a palavra, o mediador entre Deus e os homens, media aquela conversa dizendo: e vós orareis assim, Pai nosso, e assim chamarão o vosso Pai, o vosso Deus. É maravilhoso a gente pegar esse jogo de palavras e começar a entender que desde o nosso relacionamento com Deus até o nosso relacionamento com o nosso irmão, seja no trabalho, com o nosso semelhante, seja na escola, em casa, com a família, precisa da mediação do Logos. Precisa que o Logos seja o mediador. E somente daí é possível o diálogo. Aquele que une. Jesus, ele é o nosso diálogo com Deus. Jesus, ele é o nosso diálogo com Deus. Conversar com Deus só é possível por causa do Logos, da palavra, do verbo, de Jesus. Nós tínhamos perdido a voz espiritual. Nós falamos de tantas perdas no Éden. A gente tem tantas brincadeiras, tantas falas gostosas nos nossos estudos. O Valtinho mexe bastante nesse tema do quanto a gente foi afetado em tanta coisa. O Erlon puxa de lá, todo mundo puxa alguma coisa. Mas eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Nós ficamos mudos. Nós perdemos a capacidade de conversar com Deus. Nós perdemos a voz espiritual. Nós perdemos a voz do Espírito. Nós perdemos a capacidade de conversar e entender Deus. E é só o nome de Jesus que abre esse caminho para essa conversa de novo. É só o nome de Jesus que faz a mediação para que a língua de confusão, de Babel, vire um festival de idiomas, de Atos 2, mas que conversa com Deus. É espetacular, irmãos. É espetacular. Às vezes a gagueira, a dificuldade, é porque falar de algo desse tamanho dá até medo de não conseguir expressar o que significa isso para nós. E, de novo, eu sei que talvez para aqueles que cresceram num lar onde Deus sempre foi uma realidade, numa igreja onde você ouvia falar que Deus conversava com você, falava com você todo dia. Mas no caso daqueles que não cresceram num lar ou num lugar onde sabia-se da existência de Deus, ou tinha-se convicção disso, como foi o meu caso, o caso de outros que talvez estejam aqui,
receber a voz espiritual, é para além da capacidade de conversar com Deus, para nós é uma resposta existencial. O Senhor existe, é real e é o Criador de todas as coisas. Eu posso falar com Ele. Eu posso me comunicar com Ele. Deus deixou um ponto de comunicação, de mediação, de restauração, de uma visão espiritual e de uma escuta espiritual e de uma voz espiritual e de um olhar espiritual. Por causa do Logos. No início era a palavra. Alguém da comunidade sempre fala algo, que ele era o haja de Deus, e haja luz e ouve, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É uma explosão de uma voz criando no nada, no meio do caos. E se esse tipo de coisa não é capaz de impactar você, ou de lembrar você da graça que é a possibilidade de conversar, talvez se fizéssemos um exercício contrário, mas mesmo nesse nosso mundo natural, de perder a voz, de repente ficar sem voz, e você tentar falar e não sai a sua voz. Coisas que nós não entendemos, como que funciona para a cabeça de uma pessoa que é muda. Porque nós temos o péssimo hábito de não valorizar as coisas mais simples, mas tão maravilhosas da vida, que é o falar, o se comunicar. E talvez por isso nós não valorizemos tanto o dialogar. Porque quem é mediado pela palavra conversa sobre qualquer coisa, porque sabe conversar nos termos da palavra. Sabe que há um princípio de reino, que quando a palavra media uma conversa, a busca que está ali, intrínseca, é a da paz, é a da comunhão, não é a da competição, não é a do julgamento, não é a da desqualificação, não é a da depreciação. É a comunicação de reconciliação, o diálogo. É a palavra nos unindo de uma forma que tenha sentido na nossa conversa, na brincadeira, na alegria, na festa, na celebração, no cântico. Tudo por causa da palavra, tudo pela palavra. Toda glória seja dada a Jesus, a palavra de Deus. Esse mundo não era só caótico por causa de todas as coisas que a gente viu na queda. Esse mundo era caótico e ainda sofre porque ele perdeu o poder de comunicação. Ele perdeu o poder de comunicação. Porque há muitos que ainda caminham sem permitir que a palavra medie a sua conversa. Sem permitir que Jesus seja o árbitro não só dos corações, mas daquilo que sai da sua boca. É maravilhoso, é quase poético ver Jesus estabelecendo comunicação, conciliação, reparação, perdão na própria carne dele, o Logos encarnado. E aí eu queria que você, se você tiver condições, que você fosse para o texto de Mateus, é a parte B dessa conversa, parecendo quase um sermão de 3 pontos presbiteriano, né? Parte B e depois a conclusão, que é a C. A parte B
é o próprio Jesus mencionado em Mateus 12, versículo 22. Depois que ele saiu de uma determinada situação, trouxeram para Jesus uma pessoa possessa, cega e muda. Olha a coincidência, cega e muda. E ele, o Logos, o curou. O Logos colocou voz, palavra e comunicação e visão àquele que não enxergava e não falava, e ele passou a falar e passou a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os religiosos, os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: por acaso este não expele demônios, senão pelo poder do maioral deles, Belzebu, o diabo, o maioral dos demônios? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, que opera as maravilhas, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Blasfêmia contra o Espírito Santo, vai dizer o verso 31. Gente com consciência de escritura, com conhecimento, errando voluntariamente por causa de não deixarem o Logos mediar a sua conversa. E aonde não há Logos, não há diálogo. Onde não há diálogo, há diabolo. E aqui é diabolo, a letra que desune, a letra que divide. Não é aquele que media, é aquele que separa, é aquele que causa inveja, é aquele que gera competição. E é exatamente isso que a gente percebe aqui, os fariseus tentando causar, desqualificando aquilo que Jesus está fazendo, desqualificando a ação do Espírito, porque o Logos está sendo olhado de uma forma em que o diabolos está ganhando a primazia no coração dessas pessoas. E talvez você e eu possamos pensar: puxa, mas isso é uma coisa muito comum para os fariseus. Mas basta você lembrar de Pedro. Basta você lembrar de Pedro quando ele tem aquele momento em que Jesus... É impressionante. Pedro, um capítulo antes, tem uma revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ali o Logos é revelado para Pedro, e ele tem essa palavra. Um pouco depois, Pedro está sob a influência de diabolos e tenta dividir a mente de Cristo para que ele não tivesse o caminho da cruz, para que ele não fizesse aquilo que ele estava destinado a fazer, para que ele não levasse adiante o ministério dele da forma que ele levava. E esse exemplo de Pedro e tantos outros exemplos servem para nós pensarmos como muitas vezes o diabolos ocupa o lugar do diálogos. E como que o diabolo causa divisão entre nós e Deus através do nosso pecado, e entre nós e o nosso irmão através da nossa boca, do nosso julgamento.
Porque o diabolos, ele instala tribunal de julgamento, sentença, desqualificação, enquanto o Logos estabelece benignidade, de apoio, compaixão, misericórdia. E se você pensar o quanto disso está presente na nossa vida no dia a dia, o quanto nós lutamos o dia inteiro para viver debaixo do Logos, do diálogo e não do diabolos. Porque enquanto Deus é sempre presente conosco, como Emmanuel, nós nem sempre somos presentes com Deus. E no momento em que nós não estamos presentes no raio de comunicação de Deus, nós ficamos na linha de tiro do diabo. Isso quando nós não nos tornamos os atiradores. E nós temos todas as justificativas para dizer por que é que nós não vamos dialogar, por que é que nós não vamos conversar. E como também alguém bem disse nos nossos estudos, é porque o nosso problema é com Deus. Se o nosso diálogo não está acontecendo com Deus, a nossa conversa não está bem mediada com Deus, não estará com o nosso semelhante. Será mais fácil julgar, será mais fácil desqualificar. Será mais fácil, às vezes, até mesmo ver Deus fazendo algo e, pasmem, ficarmos com uma mentalidade de achar que quem está fazendo não é Deus. Ah, mas não falamos isso? Falamos isso quando ficamos julgando. Por que aquela pessoa no trabalho, nossa, por que ele está fazendo aquilo lá? Quer aparecer? Fica fazendo tudo aquilo? Isso é diabolos. Nossa, olha lá, tá todo contente porque tirou 10 na escola. Deve ter colado. Diabolos! Por que tá fazendo na igreja isso, aquilo outro? O que tá querendo com isso? Diabolos. Diálogo? Vai lá e serve. Vai lá e dá parabéns para o rapaz que tirou nota 10, para a menina que tirou nota 10. Vai lá e aprende com aquele camarada que trabalha de forma mais diligente e excelente. Isso é Logos. Isso é Logos. Que saia o diabolos das nossas vidas. Que Jesus possa dizer para trás, Satanás. E ele preserva Pedro e repele Satanás. Que Jesus possa dizer muitas vezes para nós, preserva-te a tua vida, seja mediado pelo Logos, e para trás da vida dele, Satanás. Porque nós damos lugar ao diabolos. E aí nós saímos de debaixo do poder de comunicação de Deus. E aí, aonde seria construída a paz? Ou como gosta o Hamilton de dizer, as pontes, são erguidos os muros. Em todos os lugares. Até na escuta. Por que falou isso? Por que falou aquilo? Está pensando isso por quê? Por que fez aquilo? Oh, Deus, misericórdia. Diálogos com a sua esposa, com os filhos. Vamos conversar. Se alguém não quiser conversar e estiver exasperado, ore, porque há diabolos ali. Ah, só há um problema de temperamento, não é um problema de temperamento, às vezes, é verdade, tem que esperar esfriar, tem que ter compaixão, misericórdia. Mas lembre de orar também, porque há diabolos. Vontade de passar por cima do outro, nossa carne,
pede para prevalecer. A nossa carne tem muita ligação com o nosso problema lá do Éden. De vez em quando rola um problema de comunicação muito sério, porque o nosso espírito quer atender o Espírito de Deus e quer se comunicar, e a nossa carne não quer se comunicar. A nossa carne está em Babel, e o nosso espírito buscando o Pentecostes. O diabo usa a conversa para dividir, para corromper a comunhão, para impossibilitar a reconciliação. Por que você vai pedir perdão? Por que você vai perdoar? Diabolos. Ora, eu vou perdoar porque o Logos me perdoou. Porque eu era mudo e agora falo. Porque espiritualmente eu não conseguia falar. E eu fui curado. Não dá para a gente viver numa outra dimensão se nós não formos mediados pelo Logos. Não há. Não há. Não há como nosso canto ser agradável. Não há. Precisamos do Logos para que as nossas conversas tenham sentido e propósito. Precisamos do Logos para olhar para o irmão e glorificar a Deus pelo que ele faz. E ter escuta e escutar o Espírito através do irmão. Senão, seremos apenas plateia. E não será o Espírito escutado. Será a qualidade do pregador ou a fama do pregador. Que haja Logos. Que haja Logos nas nossas vidas. Porque desde o início é Ele quem estabelece a comunicação saudável, verdadeira e que nos une. Nós estamos buscando em Deus um caminho, um sentido, um novo ciclo. Ainda que o anterior, Deus tenha feito coisas tremendas e continua a fazer, mas nós temos, de alguma maneira, dito, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, na vida da comunidade, porque ela é uma comunidade do Logos, ela é uma comunidade do Senhor. Prevalece, Deus. Seja feita a vontade do Logos, do Cordeiro. Ainda que a nossa carne fraqueje, ainda que a nossa mente fique totalmente enebrecida, ainda que os nossos olhos não consigam ver, ainda que a nossa boca não consiga traduzir, que prevaleça a vontade de Deus e que a comunicação do Logos seja sobre a nossa vida e sobre todos aqueles que Deus deseja alcançar, porque Deus quer restabelecer a voz daqueles que estão mudos. No desespero de alma de não poder falar, de não poder chamar Deus de Pai. E nós somos igreja de Deus para ser um canal de comunicação do Logos com as nossas vidas, com o que falamos, com o que pensamos. Que haja em nós o compromisso de a começar em cada um, a começar em mim, a começar em você, de nós abraçarmos e escolhermos o Logos e o diálogo, e não o diabolos. Veja e creia nessa realidade espiritual, meu irmão. Ou você acha que o mundo está polarizado à toa? Você acha que esse sistema mundano, mundial, de países, de partidos, disso e daquilo, vem de quem? Diabolos! Divide para governar, gerando esse tipo de coisa.
Nós temos que ser o povo que se levanta contra isso para dizer: nós somos do Cordeiro, nós conversamos sobre tudo, mas é o amor e é a palavra que nos media. A palavra está acima de nós. Não há nada nem ninguém que está autorizado a estar acima da palavra. Nem reis, nem papas, nem imperadores, nem presidentes. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque só Jesus Cristo é o Logos de Deus. Que os nossos corações encontrem essa verdade. Que o meu coração viva isso. Com toda a força, busque viver isso. Que o seu coração possa viver isso. E haverá mais servir, menos tribunais. Haverá mais comunhão, mais reconciliação, mais perdão, mais paz, mais conversa. E isso é um testemunho que Jesus Cristo espera que nós possamos oferecer, porque nós somos o corpo de Cristo, andando sobre a face da terra, para que a cabeça seja glorificada, Jesus Cristo, o Senhor de nós todos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar antes. Tenha esse seu tempo de oração. Enquanto isso, se pudermos colocar a canção, pode colocar, viu, Elcio? Oremos, irmãos. Abrace o Logos, o Cordeiro de Deus. Peça a Ele que seja o mediador, não só entre Deus e você, mas entre você e o seu irmão, entre você e aquelas pessoas que você tem dificuldade com elas. Pai, nós nos submetemos a Ti e buscamos viver essa realidade para que Jesus Cristo seja honrado através das nossas vidas, dos nossos atos e das nossas conversas. Ajuda-nos, Senhor, porque essa ação é só pelo Teu Espírito Santo e nós precisamos dele. Mas nessa hora nós pedimos que realize essa obra em nós. Reis da terra.
Eu vou pedir para o Hamilton orar para nós cearmos, mas eu queria dizer algo para você antes. A mesa é do Logos. A mesa é do Cordeiro de Deus. A mesa é um chamado para a comunhão. A mesa é um chamado para o perdão, para a reconciliação. A mesa é um lugar da conversa. É maravilhoso quando Jesus diz que desejou ardentemente ter aquele momento com os discípulos, de comunhão, de conversa, de poder dizer que o pão era repartido, como ele mesmo, como palavra, se repartia para que, compartilhado, eles pudessem compartilhar comunhão. É um convite para a conversa, é um lugar de inclusão e é um lugar de reconciliação. Nós somos o povo de Deus. Ele decidiu nos chamar assim, Jesus. E nós humildemente aceitamos, mesmo sabendo que não merecemos. E nós nos assentamos à mesa com o Senhor, dizendo, sim, Senhor, seja o mediador das nossas conversas. Sim, Senhor, seja o mediador das nossas alianças, das nossas decisões. Sim, Senhor, seja o mediador dos nossos filhos. Sim, Senhor, seja o mediador do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Porque na mesa de Jesus Cristo, o que não falta é graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E vamos orar com o Hamilton, com o pastor Hamilton, e cear em comunhão na mesa de Jesus, o Logos de Deus. Deus, nosso Pai, nós consagramos a Ti, Senhor Deus, esses elementos, ó Deus, o vinho e o pão. Nós dedicamos a Ti este momento também, relembrando da Sua morte e da Sua ressurreição, dizendo, Senhor, nós renovamos a nossa aliança contigo. Senhor, nós renovamos a nossa fé e a nossa confiança no que foi o Teu sacrifício. Nós dizemos, Deus, nós acreditamos na ressurreição de Cristo, Teu Filho, que foi o primeiro e que há de nos dar, Senhor Deus, como uma esperança, a ressurreição no último dia. Te dizemos, ó Deus, que nós reiteramos a nossa alegria e a nossa confiança na obra redentora da cruz do Calvário. E dizemos, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu sangue derramado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício realizado. Isso é vida para nós. Isso é alegria para a gente. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Que seja vivo em nós enquanto nós vivermos. Até que o Senhor retorne. Até que o Senhor volte. Nós oramos. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Comamos e bebamos. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja conosco hoje e sempre. Que Deus seja o nosso poder de comunicação com a vida e com as palavras, hoje e para todos sempre. Amém.